A saudade e a alma humana. A saudade é uma das experiências mais profundas e misteriosas da alma humana. Presença silenciosa que fala de ausências, pontes que ligam tempos, pessoas e sentimentos. Nesta reflexão, somos convidados a compreender a saudade não apenas como dor, mas como guia. Exploramos suas diversas faces, a saudade de pessoas queridas, de um tempo que já passou, de nós mesmos, do divino, e descobrimos que ela pode ser instrumento de cura, portal de autoconhecimento e voz do sagrado em nós. Com uma linguagem acessível, esta jornada conduz o ouvinte a reconhecer a saudade como uma mestra interior que revela o que realmente importa. Um convite ao acolhimento, à reconexão e à presença. A palavra saudade pertence àquelas raras expressões da alma que desafiam tradução. Não cabe em uma definição simples. Está nas entrelinhas da memória, nas dobras do tempo, nas ausências que se fazem presença. Mais do que um sentimento, a saudade é uma linguagem e talvez uma das mais sutis formas de comunicação entre o visível e o invisível. Este audiolivro é uma travessia, um chamado à escuta sensível do que sentimos, mas nem sempre compreendemos. Ao longo de suas palavras, visitamos diferentes manifestações da saudade, aquela que sentimos por pessoas que amamos, por tempos que marcaram a nossa história, pela presença do divino e até mesmo por partes esquecidas de nós mesmos. Não se trata de um manual para eliminar a saudade, tampouco um lamento nostálgico. Aqui ela é acolhida como sinal, como farol, como uma mestra silenciosa que aponta caminhos. O que falta nos revela, o que lembramos nos forma e o que sentimos nos transforma. Respire fundo. Permita-se sentir. A saudade tem algo a dizer. Saudade é silêncio com voz. É ausência que pulsa como presença. É lágrima que desce sem dor, só ternura. É sombra que projeta luz. Saudade é o perfume de um tempo que não volta, mas que mora inteiro dentro da alma. É o eco de um nome que não se ouve, mas que vibra no peito em cada gesto. É o toque invisível de quem partiu. É o olhar da criança que fomos. É o sussurro do divino chamando de volta ao lar. É o reflexo de tudo o que foi belo e ainda é. Saudade não é só lembrança, é caminho, é oração, é reencontro. Uma jornada espiritual pelo tempo, pelo amor e pelo invisível. Saudade. Poucas palavras carregam em si tamanha densidade de sentimento, memória e transcendência. É um termo que não se traduz completamente, porque mais do que linguagem é vivência. Sentimos saudade não apenas daquilo que se foi, mas do que permanece silenciosamente dentro de nós. Um rosto, uma voz, um momento, uma sensação, um lugar, um tempo, um olhar. A saudade é ponte entre o que passou e o que permanece em nossa essência. Ela não é apenas ausência, mas também presença sutil. Presença de algo que deixou marcas tão profundas que se tornou parte do nosso ser. Neste vídeo, vamos caminhar por 4 dimensões da saudade. 4 capítulos, que são convites à reflexão, ao acolhimento e ao autoconhecimento. Convido você a respirar fundo, abrir o coração e permitir-se sentir, porque a saudade, quando escutada com gentileza, não é só dor, é guia, é mestra silenciosa e pode ser portal para guia e reconexão com o que há de mais verdadeiro em nós. Há uma saudade que não se explica, mas que todos conhecemos. A saudade de quem amamos, de alguém que partiu para outra cidade, para outra fase da vida, ou para outra dimensão. A saudade daqueles que estiveram ao nosso lado e por algum motivo não estão mais fisicamente presentes. Ela chega em silêncio. Às vezes com uma lembrança, uma fotografia, uma música. Outras vezes sem aviso, apenas uma sensação no peito. Uma ausência que fala mais do que 1000 palavras. Essa saudade é, muitas vezes, confundida com dor, mas, na verdade,
ela é um reflexo do amor. Só sentimos falta do que foi verdadeiro. A ausência dói, porque a presença foi luz, aquilo que nos marcou, que nos transformou, que nos fez crescer. Deixa um eco. E esse eco é a saudade. Mas o que fazer com esse sentimento? Primeiro, é preciso acolher, não brigar com a saudade, não tentar apagá-la ou silenciá-la. A saudade é uma forma da alma dizer: isso foi importante para mim. Negar a saudade é negar parte da nossa história. Segundo, é importante transformar a dor em presença. Podemos manter vivos aqueles que amamos através das atitudes. Quando lembramos com gratidão, quando seguimos os valores que nos foram ensinados, quando repetimos um gesto, uma receita, um sorriso herdado, essas pessoas continuam conosco. A espiritualidade nos convida a entender que a morte não é o fim. Em muitas tradições e experiências, há relatos de que os laços do amor permanecem vivos. As conexões verdadeiras ultrapassam os limites do corpo físico. Assim como sentimos saudade de alguém que está longe, mas ainda vive, podemos sentir a mesma coisa daqueles que já desencarnaram. A alma reconhece e sente. Em momentos de silêncio, de oração, de conexão interior, podemos sentir a presença sutil de quem se foi. Às vezes, através de um sonho, de uma intuição, de um pensamento que brota repentinamente. A saudade, então, se torna um campo de encontro, invisível, mas real. O luto é o tempo da alma se reorganizar, e não há prazo certo. Cada um vive a perda de uma forma, mas a espiritualidade nos ensina que não estamos sozinhos. Nem quem ficou, nem quem partiu. Há uma rede invisível de amparo, de amor, de continuidade. E à medida que a dor vai dando espaço para a memória com ternura, começamos a perceber que aquela pessoa vive em nós, nos nossos gestos, nas nossas escolhas, nos aprendizados que ficaram. A saudade, então, muda de tom. De lamento, passa a ser canção suave. De dor, passa a ser oração. Podemos cultivar rituais saudáveis com a saudade, escrever uma carta, rezar ou simplesmente conversar em pensamento. Tudo isso ajuda a manter vivo o elo de amor, não como apego, mas como reverência. A saudade, nesse sentido, é também um instrumento de cura. Ela nos lembra do que realmente importa, nos reconecta com os afetos mais profundos e nos ensina que o amor é eterno, que mesmo na ausência existe presença. Por isso, se você sente saudade de alguém que partiu, permita-se sentir, não como prisão ao passado, mas como homenagem, como ponte, como expressão da sua humanidade e da sua alma. Existe uma saudade que nos visita quando olhamos para trás. É a saudade de um tempo que já foi. Um tempo da infância, da juventude, de uma fase da vida em que nos sentíamos inteiros, livres, esperançosos. Pode ser também saudade de lugares, de rotinas, de cheiros, de sons que marcaram nossa história. Esse tipo de saudade nos toca com doçura e, às vezes, com uma certa melancolia. Não é tristeza, exatamente. É a percepção de que aquele momento foi único, insubstituível, e por isso deixou raízes na alma. Talvez seja a rua onde crescemos, os avós sentados na varanda, os domingos em família, o riso despreocupado da adolescência, ou uma amizade que o tempo afastou, uma fase em que havia menos responsabilidades, mais sonhos. A memória tem um poder sutil, ela é um templo. Guardamos em nós os fragmentos do que fomos, e por vezes, revisitá-los é uma forma de lembrar quem somos. Mas é preciso cuidado. A saudade do passado pode ser espelho ou prisão. Como espelho, ela nos ajuda a reencontrar valores esquecidos, a leveza, a pureza, a autenticidade. Ela nos mostra que talvez estejamos hoje vivendo distantes de nós mesmos, e o que sentimos como saudade é, na verdade, um chamado de volta à essência. Como prisão, no entanto, ela nos impede de viver o presente.
Idealizamos o passado, o colocamos em um pedestal e começamos a acreditar que nada mais pode ser tão bom quanto aquilo que já foi. A saudade, então, se transforma em resistência à vida, em apego ao que não volta mais. A espiritualidade convida a honrar o passado, mas não a se apegar a ele. Tudo o que vivemos tem propósito. Cada fase da vida tem sua beleza. O segredo está em integrar as experiências e não em tentar revivê-las. Podemos, por exemplo, resgatar algo daquela fase, um hobby que deixamos de lado, uma simplicidade de olhar, um jeito de viver mais presente, mas agora com maturidade, com consciência. A saudade do tempo passado também pode ser usada como exercício de gratidão. Ao invés de lamentar o que não volta, podemos agradecer por ter vivido aquilo. Nem todos tiveram as mesmas oportunidades. Quando honramos o que passou, criamos um espaço mais leve dentro de nós. E há também um tipo muito especial de saudade, a de quem fomos. Muitas pessoas sentem falta de si mesmas, de uma versão mais leve, mais sonhadora, mais viva. Isso é um convite claro do espírito, um chamado para se reconectar com o próprio eu. Essa saudade não precisa ser negada. Ela pode ser acolhida, escutada, integrada. Podemos perguntar a nós mesmos: o que exatamente eu sinto falta? Do tempo ou da sensação que eu tinha naquele tempo? Muitas vezes é disso que temos saudade, de como nos sentíamos em relação à vida. E a boa notícia é possível cultivar isso novamente, não da mesma forma, mas com a profundidade e a sabedoria que os anos nos trouxeram. A saudade, quando bem compreendida, não nos leva para trás. Ela nos empurra para dentro. Convidamos você, então, a olhar para o seu passado com ternura, a resgatar o que faz sentido, a se despedir do que já cumpriu seu papel, a agradecer e a perceber que você é hoje a soma viva de tudo que já foi. O tempo é mestre e a saudade é a sua linguagem mais sensível. Há uma forma de saudade que não tem rosto, nem data, nem endereço. É uma saudade que surge sem motivo aparente, um vazio suave no peito, um desejo inexplicável de algo que não sabemos nomear. Essa saudade não é de alguém ou de um tempo, é de algo maior. Uma saudade do que talvez nunca tenhamos vivido e, ao mesmo tempo, sentimos que conhecemos profundamente. Essa é a saudade da alma. Diversas tradições espirituais falam de uma origem divina, de que somos centelhas de uma luz maior, fragmentos de uma consciência eterna, viajantes num corpo temporário. E nesse caminho de viver experiências na Terra, a alma guarda uma memória sutil do lugar de onde veio. É a saudade da unidade, do sagrado, do lar primordial. Essa sensação é comum em momentos de silêncio profundo, de contato com a natureza, de escuta interior, em experiências místicas, meditações, ou até ao contemplar uma obra de arte ou uma música que toca a alma, podemos sentir algo que parece familiar, mesmo sendo novo. Uma emoção que nos invade e nos conecta com o invisível, um sentimento de beleza tão profunda que se mistura com saudade. Muitas vezes buscamos fora esse reencontro, mudamos de lugar, de relação, de propósito, acreditando que vamos preencher esse vazio, mas essa saudade é espiritual. É o chamado da alma, pedindo reconexão com sua origem. Não se trata de religião, mas de uma experiência íntima com o divino, seja qual for o nome que cada um dá a isso. Deus, universo, fonte, existência. Essa saudade espiritual também pode aparecer como inquietação, como sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar bem. Isso acontece porque nossa alma não se alimenta apenas de conquistas, conforto ou segurança. Ela anseia por sentido, por verdade, por comunhão com o sagrado. Em momentos de crise existencial, essa saudade se intensifica e podemos interpretá-la como angústia. Mas, se olharmos com olhos da alma, veremos que é um convite.
Volte-se para dentro. Nesse contexto, a saudade é como um lembrete silencioso de que somos mais do que papéis, títulos, agendas e obrigações. Ela nos convida a parar, silenciar, lembrar. E como podemos acolher essa saudade? Primeiro, criando espaços de escuta interior. Momentos de pausa, meditação, contemplação, onde a mente silencia e a alma pode se expressar. 2. Conectando-se com o que desperta encantamento. A arte, a natureza, a música, a espiritualidade são canais pelos quais o invisível nos toca, e ali, muitas vezes, reencontramos pedaços de nós que estavam adormecidos. Terceiro, praticando a presença. A saudade do divino é, na verdade, um anseio por viver com mais consciência. Quando estamos verdadeiramente presentes, num gesto, numa palavra, num olhar, a saudade se suaviza, porque a alma se sente vista. Quarto, buscando o sentido. Em vez de fugir da saudade, podemos perguntar: o que ela está me mostrando? O que está faltando na minha vida? Onde deixei de escutar a minha essência? Essa saudade espiritual pode ser um grande motor de transformação. Quando nos aproximamos dela com reverência, ela se torna caminho de volta para casa, que, na verdade, sempre esteve dentro de nós. Se a saudade que você sente não tem nome, nem forma, talvez seja a alma dizendo: lembre-se de quem você é. E isso não é tristeza, é convite, é despertar. A saudade, quando olhada com profundidade, é também um espelho. Ela nos revela aquilo que valorizamos, o que ainda dói, o que não foi resolvido, o que ainda pulsa em nós. Ela fala de vínculos, de desejos, de partes nossas que ainda pedem reconhecimento. Por isso, podemos dizer que a saudade é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Não apenas um sentimento passivo, mas um portal ativo para compreendermos mais sobre quem somos. Quantas vezes sentimos saudade de algo e, ao investigar, percebemos que o que falta não é exatamente aquilo, mas o que aquilo despertava em nós. A saudade pode estar revelando, por exemplo, que perdemos o contato com alguma parte essencial da nossa identidade. Estamos desconectados de valores ou afetos que antes eram vivos. Deixamos de cuidar de relações que ainda nos são importantes. Nos distanciamos de nós mesmos ao longo da rotina. Assim, sentir saudade pode ser um convite ao reencontro interior. Ela nos convida a escutar o que está por trás da falta, porque muitas vezes o que chamamos de saudade é um pedido da alma por reconexão com a verdade. Podemos fazer um exercício simples, mas transformador. Quando a saudade surgir, pare por um instante e pergunte: o que exatamente estou sentindo falta? Que parte de mim se expressava naquele tempo ou com aquela pessoa? O que isso revela sobre o que valorizo e preciso cultivar agora? Esse processo nos ajuda a separar o que é apego do que é essência, o que precisa ser liberado com gratidão e o que pode ser reintegrado com consciência. A saudade também pode ser uma aliada no processo de cura. Muitas feridas emocionais estão encobertas por uma saudade não escutada. Quando damos voz a esse sentimento, ele nos ajuda a identificar o que ainda precisa de atenção, perdão, acolhimento. Em vez de resistir, podemos dialogar com a saudade, anotar o que ela desperta, o que ela evoca, o que ela pede, e a partir daí tomar decisões mais coerentes com nossa essência. A alma fala através de sentimentos sutis, e a saudade é um dos mais potentes, porque ela toca nossa história, nossa verdade, nossa espiritualidade. Se aprendermos a escutá-la com maturidade e delicadeza, a saudade deixa de ser apenas ausência e se torna um caminho de reencontro consigo mesmo. A saudade é um dos sentimentos mais humanos e, ao mesmo tempo, mais espirituais que podemos experimentar.
Ela nos conecta com o amor, com o tempo, com o sagrado e, sobretudo, conosco. Ao longo desta jornada, percorremos 4 caminhos da saudade: o vínculo com quem amamos, as memórias do que já fomos, o chamado silencioso da alma por algo maior e a revelação íntima do que pulsa dentro de nós. Em cada um desses caminhos encontramos não apenas ausência, mas presença, não apenas dor, mas verdade, não apenas lembrança, mas potência. A saudade pode ser dor, sim, mas também pode ser mestra. Pode nos paralisar ou nos mover para dentro, pode nos prender ao que se foi, ou nos abrir ao que ainda pode ser vivido com mais inteireza. Nos tempos em que vivemos, marcados por pressa, distrações e excessos, cultivar espaços para sentir é um ato de coragem, e sentir saudade verdadeiramente é também lembrar-se de que somos seres afetivos, sensíveis e espirituais. Que você possa acolher a sua saudade com ternura, que ela não seja peso, mas ponte, que não seja lamento, mas oração, e que, ao escutá-la, você se aproxime ainda mais de si, do outro e do mistério que nos habita. A saudade, quando bem compreendida, não é ausência, é presença em forma de sentimento. Guia prático. Vivendo com a saudade, um caminho de integração e presença. Nomeie sua saudade. Quando ela surgir, pergunte-se: do que exatamente sinto falta? Dê nome, forma, presença, transforme em homenagem. Use a saudade como ponte, não como prisão. Honre com atitudes, rituais, palavras e gestos. Integre sua história. Ao invés de negar ou idealizar o passado, acolha-o como parte viva de quem você é. Pratique a escuta interna. Reserve momentos de silêncio para ouvir o que a saudade está revelando sobre suas carências, verdades ou esquecimentos. Escolha o que permanece. Nem tudo o que passou precisa voltar, mas o que foi essencial pode ser atualizado e vivido com consciência. Conecte-se com o invisível, a arte, a natureza, a oração, o silêncio. Tudo isso pode ser canal de reconexão com o que sua alma sente falta. Celebre o reencontro com você mesmo. A maior saudade é muitas vezes de si. Reencontre-se, renasça. Dinâmica de reflexão. Minha saudade em palavras. Um exercício de escuta profunda. Escreva livremente uma carta iniciada por "Hoje senti saudade de" e percebi que essa saudade me mostra que, por isso, escolho honrar essa saudade com "Deixe fluir, sem censura". Ao terminar, leia em voz alta com delicadeza e guarde ou queime em sinal de entrega. Objetivo: permitir que a saudade revele seu verdadeiro sentido em você, não como dor a ser negada, mas como verdade a ser reconhecida. Encerramento afetivo. Despedida espiritual, afetiva e reflexiva. A jornada que percorremos juntos não termina aqui. Ela continua em cada memória que pulsa, em cada silêncio que fala, em cada saudade que ainda visita seu coração, agora talvez com novos olhos. A saudade, compreendida e acolhida, não é sombra, é luz indireta, é lembrança transformada em sabedoria, é presença disfarçada de ausência e, acima de tudo, é convite ao amor mais profundo que já experimentamos, o amor que permanece. Aprendemos a escutar o que nos faltava, a reconhecer no vazio uma ponte, a compreender que as ausências também são mestras e que sentir saudade é, no fundo, um ato de afeto espiritual. Foi uma travessia pela memória, pelo invisível e pelo sagrado. Que você não tema mais a saudade, que a abrace com respeito, que a use como bússola para viver com mais profundidade e que, ao escutar o que ela lhe diz, você reencontre não apenas o passado, mas a si mesmo.